Are you listening? Salve, narguileiros! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, clica aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. E não se esquece de ativar o sininho para você receber todas as notificações. Quando a gente enviar um vídeo, vai aparecer para você. Narguile House enviou um vídeo do grego barbudo mais lindo do mundo do narguile e você corre aqui e assiste porque com certeza vai ter muita informação útil para você. Fechou? Pra quem não me conhece, o meu nome é Matheus, sou mais conhecido como Grego, e hoje eu tô vindo aqui para trazer um assunto que aparentemente parece muito simples, mas tem muito mais informação por trás disso que a maioria das pessoas que fumam narguile não sabem, tá? Hoje eu vim aqui para falar a respeito de gelo na água do narguile. Será que faz diferença? Deixa a fumaça gelada? Será que fica mais densa? Será que, sei lá, você vira o Sub-Zero do Mortal Kombat? Enfim, hoje eu vou falar todos os benefícios, como você fazer da maneira correta e como isso pode influenciar na sua sessão, te trazer mais conforto e mais segurança também, fechou? Então antes de começar esse vídeo, like aí pra gente, se inscreve na Narguile House Oficial, também entra no nosso Instagram e é isso aí, galera. Vem comigo e vambora, vai! Bom, vamos lá, galera. Para eu explicar para vocês a funcionalidade do gelo e a forma como ele vai atuar dentro do nosso narguile, é muito importante que vocês entendam qual é a função da água, porque o gelo ele vai atuar justamente na temperatura da água e que tem uma função extremamente importante dentro do nosso narguile. Por quê? Imagina a seguinte situação. Você está fumando, para você estar fumando tem que ter esse carvão aqui em cima aquecendo. O nosso sistema de carvão, se você estiver usando 2 ou 3 carvões e abafador, todo esse sistema de aquecimento de ar ele vai chegar em torno de 200 graus Celsius ou 373 Kelvin para quem faz física ou engenharia, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se não tivesse água, esse ar iria passar diretamente pelo vaso e ia vir até você em uma temperatura extremamente elevada, o que é muito ruim porque, primeiro, que ia causar um desconforto e segundo, que isso acarreta e motiva o aparecimento de câncer, tá? Então a fumaça mais quente é muito mais danosa para você, para sua mucosa bucal, para suas células e para o código genético das suas células e pode influenciar no aparecimento de um câncer, tá? Então é importante você ter água porque essa fumaça que está muito quente, ela vai descer pelo seu narguile, vai passar pela água e essa água que está gelada, quando está com gelo, ela vai acabar absorvendo parte desse calor. Então a partir do momento que você está fumando, essa água está o tempo inteiro sendo aquecida porque ela está roubando o calor dessa fumaça para fornecer para você uma fumaça um pouquinho mais gelada, tá? É claro que a água ela não tem só a função de resfriar a fumaça, mas tem também uma certa função de filtragem. Embora muita gente não aceite isso dentro do mundo do narguile, ela tem sim, porque as substâncias mais bruscas, um pouco mais sólidas, elas acabam entrando em contato com a água e a água serve como uma espécie de ímã. Por quê? Se você jogar uma cinza na água, ela vai grudar na água, entende? De uma maneira um pouco mais leiga para eu explicar para vocês. Então ela filtra algumas substâncias um pouco mais sólidas, restos de cinza, tabaco, esse tipo de coisa. E é claro que também ela tem uma certa interferência na nicotina, já que a nicotina, galera, é uma substância solúvel em água, tá? Então, embora a água não retire toda a nicotina, mas um pouquinho da nicotina vai ficar presa na água. Então, por isso que é extremamente importante você ter água no narguile e ela ser gelada. Embora o fato dela ser gelada não vai influenciar diretamente na quantidade de nicotina, mas vai ajudar a fazer o resfriamento da fumaça, que afinal de contas é uma das funções principais da água. Eu, quando vou colocar a água no vaso, eu tenho alguns macetinhos, tá? Embora tudo isso pareça um pouco mais, pareça simples, que é simplesmente você pegar o gelo e jogar dentro da água, mas eu tenho uma maneira que eu acho que fica mais adequada e que vai ficar muito mais eficiente para você fazer. O que que eu faço? Eu pego o meu vaso, coloco ali do lado, pego uma espécie de cumbuca, uma panelinha, qualquer coisa nesse sentido, jogo uma bandeja de gelo, tá? Não precisa ficar com medo de economizar gelo, porque é só você pegar, encher de água ali de novo e você já tem gelo infinito, tá? Jogo esse gelo dentro dessa panela e acrescento a água. Depois que eu acrescentei a água, eu vou pegar uma colher e vou começar a mexer nisso tudo. Por quê? Quando você começa a mexer, você começa a motivar um equilíbrio térmico entre a água e o gelo. Isso vai fazer com que a sua água de fato fique gelada quando você começa a fumar. Caso você não faça isso, pode ser que aconteça o quê? Ela vai ficar numa temperatura um pouquinho menor do que ela realmente está, um pouquinho mais gelada, e as pedras de gelo não vão estar fazendo a função que elas deveriam fazer. Então, quando você mistura, você praticamente equilibra a temperatura da sua água e do seu gelo. Então, ela vai ficar em torno de uns 10 graus, de uns 5 graus, e isso já vai otimizar bastante a redução de temperatura da fumaça, tá?
É interessante falar também que quando você faz isso, você diminui o tamanho do gelo. Então você não vai ter nenhum problema na hora de colocar dentro do vaso, do gelo ficar enroscando, você ter que bater com alguma coisa e acabar se machucando ou até mesmo quebrando o seu vaso. Existem alguns narguilés que eles são próprios para se colocar gelo. Geralmente esses narguilés são de fabricação egípcia e eles têm um recipiente na parte de cima aqui, próximo ao prato, chamado de chiller. É como se fosse um segundo vaso, onde basicamente você levanta o prato, coloca o gelo ali dentro, coloca o prato de volta e basicamente ele vai começar a gelar essa parte de cima. Eu não acho tão eficiente porque essa parte geralmente era toda feita de metal. E vocês sabem que o metal é um material que conduz muito calor. Ó, o Ados caiu aqui, ele tá meio nervoso, é porque ele é um capetinha, tá? E basicamente, como o metal ele é uma coisa que conduz muito calor, ele vai começar a perder toda a funcionalidade do gelo para a parte externa. Então muitas vezes, por mais que você tenha toda essa parte lotada de gelo, o chiller, né, desses narguilés egípcios, ele não vai resfriar a fumaça de uma forma tão eficiente como se você tivesse colocado no vaso. Então por isso que eu indico você a colocar dentro do vaso, porque você vai estar potencializando uma função que já é da água. Você deixa ela gelada, muito mais gelada, e a fumaça obrigatoriamente vai ter que passar pela água. Então quando ela encontra água mais gelada, ela acaba ficando muito mais fria e chega até você de uma forma mais confortável. Eu acho interessante falar para vocês também que eu acho muito legal você fazer isso, principalmente se você tem um narguilé pequeno. Por quê? Você tem um narguilé pequeno, consequentemente o vaso é menor. Se o vaso é menor, ele cabe menos água. Então, mais ou menos uns 30 minutos de sessão em um narguilé pequeno, você vai começar a aquecer essa água, tá? E ele não vai ter para onde dissipar, diferentemente de um narguilé grande que tem muita água para esquentar e muita água para ser usada para resfriar essa fumaça, entende? Então, quando você coloca o gelo na água, principalmente no narguilé pequeno, você vai fazer com que a função da água seja estendida temporariamente. Então, daqueles 30 minutos, você vai ganhar pelo menos mais meia hora. Então, você vai ter uma sessão legal. É muito comum, não sei se já aconteceu com vocês, não sei se já aconteceu com alguém da produção aí, mas já aconteceu comigo. Por exemplo, às vezes a galera fuma 2 ou 3 sessões em um narguilé pequeno e quando você for fumar, você sente que a fumaça já está meio quente. Tipo assim, ela chega de uma forma meio desconfortável. Você sente que ela está quente e isso significa o quê? Que a água já foi aquecida e que ela não está mais conseguindo resfriar a sua fumaça. Por isso que é importante você colocar gelo na água, principalmente se o seu narguilé for pequeno. Ah, Grego, não quero colocar. Não tem problema, fuma 3 sessões, a fumaça vai vir quente, as consequências são suas, mas a minha recomendação é que você coloca, tá? Então para os narguilés grandes, isso é minha recomendação para narguilé pequeno, e para grande você pode colocar para deixar a sua sessão ainda mais da hora. É claro que vocês devem estar se perguntando também se o fato de colocar gelo na água vai alterar alguma coisa em relação na fumaça fora a temperatura. E a minha resposta é sim e não. Sim, porque ela vai te trazer uma série de benefícios, a fumaça vai vir mais gelada, vai vir mais confortável, e não porque ela não vai alterar nenhuma propriedade da fumaça no sentido de ou ficar mais densa ou ficar mais branca nesse sentido, tá? Embora muita gente ache que fique mais densa, por quê? Geralmente quando a fumaça está mais gelada, você solta e você estiver num lugar fechado, você vai notar que ela vai criar uma sensação como se ela estivesse caindo, ou seja, você vai assoprar ela e vai parecer que ela está pesada, ela desce, tá? Então a galera acaba confundindo isso com densidade, tá? Só que não é densidade da fumaça, porque densidade é um conceito que envolve massa por volume, ou seja, imagina que eu tenho uma esfera aqui e eu tenho 100 gramas de fumaça aqui dentro. Para ela ficar mais densa, eu teria que ter 200 gramas de fumaça aqui dentro na mesma esfera, entende? Então justamente o fato dela parecer mais densa, que ela está descendo, está muito mais relacionado à temperatura. Por quê? Se você parar para pensar na parte física das coisas, o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer. É por isso que o balão voa, porque dentro dele tem ar quente, entende? Então quando você tem a fumaça mais fria do que a temperatura normal, do que a temperatura ambiente, quando você soltar, como ela vai estar mais fria, ela vai ter uma tendência a descer. Então isso muitas vezes pode trazer ilusão de densidade, mas isso está relacionado à temperatura. Já aproveitando aqui falando a respeito da fumaça descer, isso é importante para quem está começando a fazer trick ou quer fazer manobra de fumaça com mais eficiência, tá? Seja bolinha, seja furacão, seja água viva, sei lá, a manobra que você inventou ontem na casa da sua tia fumando narguilé, independente da manobra. Por quê? Ela vai ficar um pouquinho mais condensada justamente por estar mais fria, entende? Então se você é um cara que gosta de fazer bolinha ou que quer treinar alguma trick aí, a parte da fumaça está um pouco mais gelada com o gelo na água, vai fazer diferença para você também. No mais, fica aqui todas as informações então, de uma forma geral. A minha recomendação é, coloque gelo na água, cara, vale a pena testar, você vai ver que fica um pouquinho mais legal. Ele traz uma estética também diferente no vaso, justamente por ter aquelas pedras de gelo, você pode
agrupar isso com pedaços de fruta, com hortelã, com coisa nesse sentido, que vai trazer uma estética visual um pouco diferenciada para o seu narguilé, para você sair daquele padrão de só colocar água, só colocar gelo. Então isso aí tem uma estética a agregar também, fechou? Então se você gostou desse vídeo, se essas informações foram úteis, se te ajudou de alguma forma, cara, por favor dá um like aí, comenta, fala o que você achou, manda pros amigos. Ah, Grega, eu não gostei, o Ads caiu de novo aí. Cara, dá uns like, não tem problema, fala aí pra gente o que você achou, o que pode melhorar, o que eu posso falar, que conteúdo você gostaria de ver, porque a gente tá aqui pra trazer informações pra você, fechou? Não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar aquele sininho que fica ali do lado pra você receber todas as notificações, porque o YouTube não está mandando. E não esqueça de seguir também a gente nas redes sociais, principalmente no Instagram, @narguilehouseoficial. Fechou? No mais é isso, muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e até a próxima, é nóis!